boa noite mais uma vez. Com a permissão de vocês, então, eu vou gravar a aula para que outras pessoas possam ser abençoadas também, tá? E já vou também compartilhar minha tela. Gente, nossa aula 14 hoje, a nossa nova vida e a proclamação, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho. Olha que interessante. Deus escolheu você para viver cada um dos seus dias para o louvor da sua glória. Então, aqui ele conclui assim, em Efésios, capítulo 1, versículo 11 a 12, ele fala assim, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. De novo, ele começa falando assim, que Deus nos escolheu para viver cada um dos nossos dias. É interessante. Para quê? Para o louvor da glória dele, de Deus, tá? Aí, esse versículo em Efésio, ele dá o realce, né? Então, ele fala que fomos escolhidos. Então, Deus escolheu cada um de nós. Muitas passagens na Bíblia, até lá em Salmos, fala que no ventre materno, Deus já tinha nos escolhido, né? Então, isso é uma coisa fantástica, lá no ventre materno, tá, gente? Eu vou minimizar essa telinha aqui. Contudo, a maior expressão da glória divina se dá por meio de Jesus, que se fez carne, habitou entre nós, morreu por todos, ressuscitou e está vivo para todo sempre. Então, voltando aqui de novo. Então, Jesus é a maior expressão da glória divina, tá? Deus, Jesus, se fez homem para vir ao nosso meio aqui, né? Para viver e nos salvar, toda a humanidade, para que todos conheçam esse Deus vivo que fez o céu e a terra e tudo que neles há. Todos os discípulos devem anunciar a todos os povos a sua glória e a salvação que ele nos deu de graça através de Jesus. Tem um outro versículo aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 15, fala assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, Marcos 16, 15. E também tem um outro versículo, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até o confins da terra. Gente, mediante a isso, eu já quero perguntar para vocês, quem pode me ajudar com o que é uma testemunha? Alguém pode me ajudar? O que é uma testemunha, gente? O que é uma testemunha? Assim, não sei se alguém aqui já foi testemunha de alguma coisa, testemunha na justiça. O que é uma testemunha? Testemunho, eu acredito que é aquele que atesta com a verdade, né? Testemunha, No aquele que atesta com a caso, verdade. eu fui testemunha de um colega numa ação trabalhista, Aham. né? Então, eu tive que fazer o juramento de que eu estaria falando a verdade, né? Ali diante do juiz, né? E condizer que tudo aquilo que o meu colega de trabalho estava falando era verdade, né? Uhum. Que ele estava falando com a verdade, que ele estava pedindo tudo que fosse direito dele, mas mediante de que ele estivesse falando e provando a verdade, né? De tudo que ele estava testando ali diante do juiz era verdade. Uhum. Ótimo, Beth. Realmente, então, testemunha aquela pessoa, testemunha, na realidade, a Beth está dizendo para a gente que é aquela pessoa que vai falar aquilo que viu. Na realidade é isso, né? Olha, eu vi isso, aconteceu isso. E geralmente na justiça trabalhista é isso, né? E o juiz realmente fala assim, olha, você jura que está falando a verdade. Então, geralmente é isso, né? Parte por aí a coisa, né? É interessante isso aí. A gente estava ouvindo alguma coisa algum tempo atrás aí na questão da pandemia, aquela CPI da pandemia, até alguém prenderam uma pessoa lá que não estava falando a verdade. Então é engraçado isso. Então você tem que falar a verdade, senão você acaba sendo até preso. A justiça fala isso, né? Dá voz de prisão para a pessoa. Agora eu queria saber de testemunho, gente.
O que que é um testemunho? Agora vamos dizer, eu tenho que testemunhar alguma coisa, o meu testemunho, né, que sou cristão. Lembra que Jesus fala assim, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Depois ele fala, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Agora eu queria ver se alguém poderia me falar um testemunho de vida, de conversão. Lembra? Conversão o que que é? Você está indo para um caminho, de repente você muda a rota, né? Vira. Tipo, conversão é isso, é mudar de rumo, né? Eu costumo falar que conversão é mudar de rumo, né? Alguém pode compartilhar uma conversão? Como que foi a conversão? O que que mudou na vida da pessoa? Eu posso falar, Toninho? Ô, Aline, obrigado. A minha conversão, vamos dizer, a minha mudança de rumo, né? Eu era uma jovem alegre, mas eu tinha muitos problemas relacionais com meu pai. Tinha muita raiva dele, vamos dizer a palavra certa. Eu tinha raiva dele porque ele era um pai que não era um bom pai, né? Na época eu via isso como uma coisa ruim. E eu tinha momentos de depressão, tudo, né? E eu tenho um tio que é pastor, meu irmão da minha mãe, e eu comecei a ir à casa da minha avó e frequentar a igreja que ele era pastor, uma igreja evangélica, e fui num acampamento de carnaval, em março de 96. E nesse acampamento, num dos cultos, eu aceitei Jesus como meu Salvador, e meu Senhor e Salvador, e minha vida mudou, eu tirei aquele peso, aquela vida depressiva, assim, foi um momento de muito, muito perdão, eu digo, né? Não consegui fazer esse perdão ao meu pai em vida, porque a gente tinha uma relação de muito medo, infelizmente, mas dentro do meu coração eu perdoei. Mas eu quero só acrescentar uma coisa. A minha vida cristã, ela começou em 96, eu não congregava, congreguei por um pouco de tempo nessa igreja do meu tio, era em São Caetano, era muito distante, mas depois eu comecei a congregar na igreja Bethesda, eu me batizei lá em 2001, mas eu nunca tive o acompanhamento de discipulado. Era uma conversão. Infelizmente, tem algumas igrejas, na sua maioria pentecostais, eu não vou rotular, nem dizer que são todas, né, porque eu não tenho esse direito, que não faz esse acompanhamento de discipulado, né, de ensino da palavra real. E agora, aqui no Horto, para a glória de Deus, eu já me sinto fazer parte dela e tenho tido um discipulado muito bom, com a liderança que me acompanha, com o meu PG, com o CR, que foi uma mudança na minha vida. E hoje eu me sinto uma filha amada de Deus de verdade. E hoje eu acredito num Deus de relacionamento que muda vidas, que arruma a casa, que não deixa construir uma casa nova em cima de entulho, como o pastor Edgar me ensinou. Deus vai construir uma casa nova num terreno limpo e vai arrumando a casa. E é isso. Esse é meu Amém. testemunho. Amém, Aline. Então, muito bom. A Aline teve uma mudança, graças a Deus. Olha, Para a tinha glória de talvez Deus. um relacionamento difícil com o pai dela, mas olha que mudou, graças a Deus. Alguém mais gostaria de compartilhar outra coisa, gente? Por favor. Eu gostaria de falar, Toninho. Pode falar, Beth. Eu fui criada, né, na congregação cristã do Brasil. Minha mãe era da congregação, né? Desde criança eu frequentava o culto com ela, tudo, né? E quando minha mãe faleceu, eu parei de ir, né, nos cultos. Eu conheci o pai do Enzo, ele era ateu, né? Na verdade, ele é ateu, né? Então eu me desviei. Parei, foram 15 anos casada com ele, que eu não frequentava a igreja, não frequentava nada. Em 2015 nós nos divorciamos, em 2016, em janeiro de 2016 eu voltei para o Brasil. E eu estava muito revoltada, né? Com o meu divórcio, foi uma traição, né? Eu não aceitava, eu não sabia, eu não conseguia perdoar, né? E eu voltei para o Brasil, eu queria o apoio da minha família me deu as costas, né? Não me aceitaram, porque eles não aceitam o divórcio, né, na família. Meu pai não me aceitou, meus irmãos não me aceitaram, e eu me senti sozinha, né? Então eu tive que correr atrás, recomeçar do zero com um filho pequeno de 4 anos apenas, né?
e eu vim para o Horto. Aí consegui um cantinho aqui para morar com meu filho, e no desespero, a primeira porta que eu vi foi a porta da Igreja Batista. Era uma sexta-feira, né? Estava tendo chá de mulheres, era março de 2016, estava tendo chá de mulheres. 4 anos que e eles me aceitaram, me acolheram tão bem, as mulheres me acolheram tão bem, né? Me convidaram para o culto no domingo. E desde então eu não saí mais da igreja, né? Mas eu estava muito desesperada, eu não queria perdoar, eu não aceitava o perdão, né? E foram 2 anos eu frequentando a igreja, né? Comecei a fazer o estudo bíblico com o pastor Paulo. Em 2018, eu aceitei, né, me batizar. E graças a Deus eu consegui perdoar o pai do Enzo, né? Hoje eu estou muito bem, consegui um emprego, estou reerguendo, estou construindo uma nova vida com meu filho. E a igreja tem sido a minha base, né? Hoje eu estou tranquila, eu tenho paz no meu coração, né? Hoje eu consigo conversar com o pai do Enzo, a gente consegue falar sobre a orientação do Enzo, sobre a criação do Enzo, sobre o desenvolvimento do Enzo, principalmente nos estudos também. E hoje eu me sinto muito, muito, muito melhor, uma pessoa melhor, né? Desde que eu me batizei e frequento, né? O ano passado eu tive um infarto, né? Por questões também de não aceitar, de não perdoar, acabei infartando, eu tive que parar os meus estudos bíblicos, e eu estou retornando agora esse ano, mas graças a Deus eu estou conseguindo me reerguer, ter uma nova vida, através do perdão, claro. Amém. Beleza, Beth. Tudo a ver com a pregação de hoje do perdoar, né? Parece incrível. Você falou que tive um infarto, né? E isso Exato. estava relacionado ao não perdoar, tá? Também, então isso vai Uhum. mexendo com as pessoas, né? Obrigado, É porque Beth. meu infarto, na verdade, só para complementar, Toninho, Fica à ele vontade. foi em consequência de uma síndrome que eles falam que é a síndrome do coração partido. Uhum. Né, que é uma síndrome onde você não consegue se perdoar, você trava as suas artérias e acaba dando essa crise e essa síndrome que leva ao infarto. Puxa, Mas eles olha. chamam de síndrome do coração partido, que é você não aceitar, né, o seu divórcio, o término da sua relação. Uhum. Puxa, olha, que aula para nós, hein? Você e a Aline já estão nos deixando motivados com essa matéria de hoje, né? Mais alguém gostaria de falar, gente? Eu estou vendo que nós temos aqui, estamos em 7 agora. Se alguém quiser falar, já 2 mulheres, olha, já foi né? A Beth, a Aline, né? Quem mais? Se alguém quiser falar, fique à vontade, gente. Senão a gente vai dar sequência, né? Mas perfeito, queridos, perfeito, é isso mesmo. Obrigado pelo testemunho de vocês. Mas é isso, gente. Então, o que a gente percebe na mudança de vida, na conversão das pessoas, né? O que a gente percebe? Por exemplo, vamos pegar da Bíblia, tá? Vamos pegar. O que eu percebo que às vezes tem uma mudança radical, né? Na vida da pessoa, uma conversão às vezes pode ser radical, né? Às vezes não. Uma mudança radical que eu vejo, por exemplo, foi na vida do próprio apóstolo Paulo, né? O Paulo, por exemplo, ele perseguia os cristãos, né? Lembra? Então Paulo ele entrava nas casas, assolava os cristãos, arrastava até combinando até com a morte do Estevão, né? Então Paulo era essa pessoa, né? E de repente Paulo vai para Damasco para o quê? Para pegar cristãos que estavam reunidos lá. E na ida para Damasco Paulo se converteu. Olha que interessante. E Paulo se converteu e depois Paulo já não perseguia mais cristãos, né? Paulo, para vocês terem uma ideia de Paulo, dos evangelhos do Novo Testamento, de 27 livros que contém, Paulo escreveu 13, né? 13 livros.
Então, olha, então era uma coisa assim, Paulo perseguindo cristão, tanto é que quando vocês vão ler em Atos, no livro de Atos, a história de Paulo, vão perceber que o próprio Ananias, que era na época uma pessoa, um sacerdote da época ali, o anjo do Senhor apareceu para ele e falou assim, olha, vai vir o Paulo. Aí Ananias falou, poxa, mas esse Paulo não é o que persegue o cristão, né? Como que eu vou recebê-lo, né? Então, os próprios cristãos da época falaram assim, poxa, ficavam desconfiados com Paulo, tá? Aí tem um outro personagem na Bíblia também, que é o Pedro. Lembra do Pedro? Pedro também era aquela pessoa que ele estava pescando, né? Jesus falou para Pedro simplesmente uma coisa, segue-me. Pedro largou as redes e já seguiu. Então, às vezes você percebe que na Bíblia mesmo, ela fala assim, tem umas conversões que são radicais, né? No própria Bíblia fala, mostra a história ali de Paulo, tá? E na história de Pedro é diferente. Ele já estava, parece que tinha uma vida já tranquila, aí ele vai seguindo Jesus, só que depois ele traz Jesus. Lembra na crucificação ali, no jardim, lá ele traiu Jesus, né? Ele fugia ali dos soldados, né? Até que depois Jesus falou, Pedro, você me ama, né? Então, apacenta minhas ovelhas, né? O meu rebanho. Olha que interessante. Então, o próprio Jesus perdoando Pedro. Então, você vê uma mudança de vida. Tem outras pessoas que falam assim, olha, você vê testemunhos, falam assim, olha, eu era drogado, aí me converti, né? Ah, eu era aquilo. Então, o que a gente percebe é que não existe uma regra clara, que é para ter uma mudança de vida. Então, às vezes pode ser assim como a Aline falou, olha, eu tinha essa situação, eu fui num retiro de carnaval, que benção que daqui a pouco tem o carnaval do nosso jovem de novo, fui no retiro, e lá eu me converti, né? E tem também a Beth falando do testemunho dela, né? Mas isso, gente, então, esse Deus que muda as pessoas, né? Mas lembra que Jesus, ele falou assim, ele falou lá em Lucas que ele mandaria para a gente um consolador, né? Esse consolador, na realidade, é o Espírito Santo, que em Atos 8 a gente recebe. Ele fala assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Alguns podem falar assim, poxa, mas isso aí não é para nós, é para o povo de Israel. Mas onde que eu estou aqui? Onde que o Toninho está? O Toninho está até nos confins da terra, né? Então está no outro lado. Então nós estamos isso, nós somos discípulos de Jesus Cristo, tá, gente? Deixa eu dar mais uma corridinha aqui no slide. Então, como vocês falaram, testemunha é a pessoa chamada para depor sobre aquilo que viu ou ouviu, tá? Então, eu vou depor aquilo que eu vi ou que eu ouvi. Olha, eu ouvi falando isso, né? Então, geralmente é isso, né? Então, testemunhar é falar, é contar, é manifestar, é expressar, é revelar, demonstrar, confirmar. Então, prepare-se para testemunhar. Então, é isso, gente. Se testemunho é tudo isso, então nós temos que nos preparar para falar disso. Tá? Então, aí, de novo, a gente volta a falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que transmitisse o que estava aprendendo para que esses pudessem passar os conhecimentos a outros. Então, gente, quando eu testemunho alguma coisa, quando eu dou meu testemunho, eu estou passando o meu conhecimento para outra pessoa também. Lá em 2 Timóteo 2,2 ele fala assim, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, 2 Timóteo 2,2. Eu quero dar uma frisada nesse confia a homens fiéis. Quando a Bíblia fala em homens fiéis, ele está falando no sentido genérico, tá? Homens e mulheres, tá? Então, ele está falando para as duas pessoas. Não é só para o masculino. Na igreja só homem pode falar. Não é isso, tá? Ele fala assim, as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Lá está 2 Timóteo 2,2, tá? Então, na realidade, gente, essa palavra é o cumprimento da grande comissão. A sua principal tarefa, então, a nossa principal tarefa é reproduzir outros crentes. Isso é a lei da multiplicação.
Está nos planos de Deus que os nascidos de novo cresçam em Cristo, alcancem a maturidade espiritual e que tragam outros. Então, qual que é a missão nossa? Né? A missão nossa é trazer mais pessoas. Né? Nós costumamos dizer, por exemplo, no nosso pequeno grupo, né? Que é eu mais um. Então, qual que é esse um? O que é esse eu mais um? Parece que se eu falar que eu vou falar o evangelho para todo mundo é difícil. Uma coisa é imensurável. Não dá para mim medir que eu vou conseguir falar. Mas para uma pessoa eu consigo falar. Né? Pelo menos para uma pessoa. Então, no nosso pequeno grupo, nós temos um objetivo. Olha, nós temos que falar pelo menos para uma pessoa. Então, imagina que um pequeno grupo nosso hoje está em torno de 10, 12 pessoas. Às vezes a gente reúne 17, né? Mas vamos chamar que 10 pessoas no pequeno grupo, né? Então, se eu falar para uma pessoa, a Beth falar para outra pessoa, Ezequiel falar para outra pessoa, imagina, se cada um dos 10 falar, já vai ser 20 pessoas, né? Então, vamos chamar assim, no primeiro ano, aquele pequeno grupo de 10 já tem 20. No segundo ano, de novo, começa de novo. Cada um de nós, uma tarefa de novo. Falar para uma pessoa. Perceberam que esses 20 já vai ficar 40 ou 39, que seja, tá? Não vamos tirar a gente, né? Então, o pequeno grupo vai se reunir 40. As 20 vão falar para mais 20. Então, essa é a missão nossa, né? Então, essa é a grande comissão. Olha o que fala em Mateus 28, 19 e 20. Ô, Ezequiel, lê para mim, assim não fico falando sozinho. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Obrigado, Ezequiel, obrigado. Então, Mateus 28, 19 e 20, ele fala isso, gente. O que Jesus está mandando a gente fazer? Fazer discípulos, né? A gente costuma dizer que isso aqui é o ID. ID, portanto, fazer discípulos. Então, às vezes a gente complica as coisas, né? A gente faz uma coisa tão simples que é fazer discípulo. Então, Jesus fala para nós fazer discípulo. E, às vezes, a gente fica fazendo tanta coisa, e não faz o que Deus mandou, que é fazer discípulo, né? Então, Deus nos chamou para quê? Para viver dessa maneira, fazendo discípulo, né? E, às vezes, a gente fica dando valor a outras coisas, menos aquela coisa que Deus mandou, né? Então, Deus mandou fazer discípulo. Qual a dificuldade? Vamos fazer discípulo, como a própria Aline falou, agora eu estou sendo amada, estou sendo discipulada. Então, é isso. Essa é a função da igreja, essa é a função do pequeno grupo, né? Essa é a função nossa como cristão, né? Isso é a função nossa mesmo, tá, gente? Oi. Quando eu comecei aí no Horto, na nossa igreja do Horto, foi em 2004, eu lembro que havia aquele projeto Ganho Um por Um. E mais tarde, eu entrei no grupo dos homens, né? Quer dizer, no grupo não, no Ministério dos Homens de hoje, e eu percebi ao longo do tempo um discipulado muito eficiente, que foi do Geraldo Oliveira, discipulando o Paulo, o sogro do pastor Ricardo, lembra? Eu lembro disso, Ezequiel, lembro sim. Uhum. Lembro sim. Esse Ganho por Um também é um sistema de livreto, tá? Que a gente vai acompanhando, é muito bom, tá? Mas a gente entende hoje, como igreja, que o pequeno grupo, ele acaba discipulando de uma maneira mais geral a família, tá? Então, não fica aquela coisa metódica, só um livrinho de perguntas e respostas, né? Então, a ideia hoje é como o pastor Gilberto falava lá no passado, o pastor Edgar, é a vida na vida, né? Então, essa ideia de discipulado veio para ficar mesmo, né? Então, a Bíblia, ela sempre menciona essa questão do discipulado, tá? Então, ele fala, vão e façam discípulos de todas as nações, né? Então, essa é a coisa, é uma ordem, né?
E outra coisa, olha o que Jesus fala, ele fala aqui no finalzinho, eu grifei em vermelho, ele fala assim, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Quando é que Jesus vai estar conosco? Quando nós estivermos fazendo tudo isso, né? Ensinando, obedecer a tudo que eu quer dizer, ensinando a obedecerem a tudo que ele ordenou. Aí vai estar conosco. Então, essa é a missão, tá? Não quer dizer que eu, Toninho, ou Ezequiel, vamos sair batizando por aí, né? Nosso pequeno grupo, às vezes também acontece de nós batizarmos no pequeno grupo ali, né? Esses dias teve na nossa rede lá, o PG do Nailson que batizou, o Nailson batizou, por exemplo, uma membra lá do PG, né? Mas é algo assim fantástico, né? Então é algo bonito, né? Algo de se ver. Então, um pequeno grupo é isso, é o discipulado, é a vida na vida, né? Outra coisa que eu acho também muito legal na nossa igreja é o Celebrando a Restauração, gente. E eu sei que a Aline participa, talvez não seja uma terapia, mas é algo, é o conhecimento da gente, né? É eu me conhecer melhor. Isso é algo tão bom também, tá, gente? Vamos embora, vamos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então já vamos partir agora para o propósito do testemunho. Então, olha que interessante. O propósito do testemunho, a primeira coisa, ele é a salvação dos perdidos. Então, quando você dá o seu testemunho, a ideia principal, o propósito principal é a salvação dos perdidos, das pessoas que não conhecem a Jesus. Em Provérbios 11:30 fala assim, o fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Olha, interessante, né? Aquele que conquista almas é sábio, né? A nossa igreja, vou ser bem franco, gente, não sei se isso é ruim ou isso é bom, mas a nossa igreja ela não dá tanta razão, ou não enfatiza muito os galardões, mas a Bíblia fala que tem galardões, né? E uma delas a gente vê em Provérbios, que é um livro de conselho, por exemplo, fala lá, o fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. E conquistar almas, gente, isso é um galardão, né? É um galardão que na eternidade a gente vai ver o valor disso tudo. Mas um outro propósito do testemunho também, qual que é? É a restauração dos desviados, né? Então, quando você tem um testemunho vivo e eficaz, ele ajuda na restauração dos desviados. Ele fala assim, olha em Gálatas 6:1, fala assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. E quando eu começo a falar dessa palavra, tentação, gente, eu começo a lembrar de Jesus Cristo. Vocês lembram daquela passagem que aquela mulher foi pega em adultério? Vou abrir aqui minha telinha para mim ver vocês um pouquinho. O que Jesus falou? Ele falou assim, mulher, alguém te condenou? Ela falou, não, Senhor, ninguém me condenou. O que Jesus falou para ela? Então vá e não peques mais, né? Jesus poderia, mas aí você vai falar, mas Jesus era Deus, né? Jesus poderia também falar assim, puxa, ninguém fez isso com você, ninguém fez aquilo, né? Jesus também poderia ser tentado ali também naquela situação. Mas veja que Jesus falou para ela, vá e não peque mais. Né? Interessante essa fixação de Jesus em perdoar as pessoas, né, gente? Vamos lá, continuando aqui. Então, você é um testemunho vivo da sua fé. Jesus, de novo, quando a gente começa a ler os evangelhos falam de Jesus. Quando se pega Mateus, Marcos, Lucas, João, tudo fala de Jesus. E aí em Mateus 12:34, Jesus falando com os fariseus, raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. De novo, o testemunho, a gente vai falar aquilo que está cheio no nosso coração, né? A Beth falou até no exemplo do perdão, né, da vida dela, né? Então, nós somos um testemunho vivo, gente. Então, aquilo que nós vamos falar vai edificar as pessoas, com certeza. Voltando aqui de novo, vou falar de novo. Então, o primeiro propósito é a salvação dos perdidos, né, gente? E depois, a restauração dos desviados. Então, o nosso testemunho, nós podemos mudar muita coisa, tá?
Porque o que acontece? O que eu percebo também, que às vezes, aquilo que você faz, fala muito do que você vai falar, né? Aí ele volta a falar alguma coisinha e fala assim: por isso a sua mente e o seu coração deve estar cheios da palavra de Deus. Percebe? Se o meu coração está cheio da palavra de Deus, eu posso transbordar essa coisa gostosa, tá? Que é a palavra de Deus. Aí no salmista, o salmista fala assim, eu acho interessante esse salmo, porque ele é no Salmo 119, é o salmo maior da Bíblia, né? Ele fala assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Né? Daí ele responde, ele mesmo responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Aí ele fala de novo: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Aí ele completa, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Gente, e você começa a ver esse salmista, aí foi uma mescla de Davi e outros lá que fizeram também, mas você começa a perceber que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não pecava? Davi pecava. Davi tinha uma família completamente atrapalhada. Mas, olha, mas a Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então, tudo isso. Então, é o testemunho de vida de cada um de nós, tá, gente? Outra coisa. Agora, em Mateus, deixa eu levantar aqui, né? Em Mateus 5,13, fala assim, 5,13 a 16, vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, suas boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Queridos, aí nesse versículo eu queria conversar um pouquinho com vocês. Vou até abrir um pouquinho a minha tela para me vê-los, tá? Conversar um pouquinho com vocês. O que dá para entender quando Jesus está falando é o Sermão do Monte que Jesus fala ali, né? O que dá para entender nesse aí? Vocês são o sal da terra. O que Jesus está falando, gente? Eu entendo que nós, como cristãos, temos que fazer diferença, né, na terra onde a gente está, esse sal, esse tempero que não pode nem ser de mais nem menos, né? Tem que ter uma quantidade ideal, não pode exagerar, né, com uma religiosidade que constrange, e nem pode aceitar qualquer coisa como se tudo pudesse, né? Acho que é isso. Legal, Aline, um equilíbrio, né? Parabéns, muito bom. Quem mais quer falar alguma coisa, gente? O que esse sal significa para vocês? Eu acho que ele quis dizer que nós temos que representá-lo aqui na Terra, né? Que nós temos que seguir o que ele plantou aqui, o que ele temperou, né? O que ele deixou pra gente. A gente tem que seguir e, como diz, né? Buscar novos discípulos, né? Levar os ensinamentos dele para outras pessoas. Dar seguimento com o que ele começou, né? Gostei dessa colocação também, Beth, mas interessante que a Aline começou falando de que o sal ele tempera, né? Ele conserva. Interessante que lá no interior, na minha época, a gente não tinha geladeira, né? E agora eu sei porque a gente fazia muita coisa salgada, porque ele conserva, né? O sal conserva, né? Eu não sei se tem alguém aqui que queira falar alguma coisa, mas o sal... Oi, pode falar, Daniel. Eu acredito que o que ele está querendo dizer nesses versículos é a questão do cumprimento do propósito, né? O sal, ele tem um propósito, assim como a luz tem o seu propósito, né? Se o sal, ele perde o sabor, ele perde o propósito para qual ele foi criado, né? Que é temperar. Então, acho que está muito atrelado ao propósito, né? Nós, como cristãos, temos um propósito. Então, da mesma forma como o sal, se ele perde o seu sabor, ele perde o seu propósito,
ao propósito para qual ele foi criado, assim também nós cristãos. Se nós não cumprirmos, nós fomos chamados por Deus para um propósito, né? Sermos testemunhas dele aqui na Terra. E se nós não cumprirmos esse propósito, qual então é o nosso propósito na Terra, né? Acho que perde, né? Foge daquilo para qual nós somos chamados. Legal, legal, Daniel, muito bem. Olha que interessante, o Daniel, ele voltou no versículo, ele fala assim, mas se o sal perder o sabor, ou seja, se nós como cristão perdemos aquele sabor de cristão, né, como vai, para que servirá? Jesus mesmo fala assim, para que vão servir? Ainda ele fala, para ser jogado fora, né, e pisado pelos homens. E às vezes, gente, é uma coisa interessante o que o Daniel falou, que a gente percebe que às vezes a gente como cristão, a gente perde a noção de ser cristão, né? E eu vejo que, infelizmente, a gente vê vidas de cristãos que foram um grande cristão, eu lembro de amigos meus cristãos, e de repente abandonaram a fé, né? Então, para que serve? Perde a razão, né? Perde o rumo, né? É mais ou menos assim. Agora, uma coisa interessante que eu queria falar com vocês também, ainda sobre isso, gente, os anjos, aqui está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, os anjos anelavam pregar a palavra de Deus. Os anjos anelavam fazer isso. Mas Deus deixou esse plano para nós. Por quê? Gente, eu costumo pensar o seguinte, que para um anjo falar de Deus era fácil, né? Ele chegava aí, falava, a Beth se convertia. Chegava para o Daniel, falava, se convertia. Mas o anjo, gente, é difícil, porque o anjo, ele não passa por todas as dificuldades que nós passamos no dia a dia, né? E Deus permitiu que nós falássemos desse testemunho. Por quê? É para nós. Agora, tem uma outra passagem também, lá em Apocalipse, capítulo 14, 6, eu não vou ler aqui, mas, é isso mesmo, Apocalipse 14, 6. Ele fala que os anjos também vão pregar o evangelho naquele período quando a igreja for arrebatada, tá? Vai ter os anjos vão ficar no mundo pregando o evangelho, naquele período só, que Deus vai dar esse privilégio. Também tem outra passagem lá em Lucas 19:40, ele fala assim, se nós não pregarmos, nós cristãos, as pedras clamarão. Por quê? Os fariseus daquela época falaram para Jesus, falaram bem assim para Jesus, lá em Lucas 19:40, e falou assim, olha Deus, Jesus, pede para os teus discípulos pararem, né? Aí Jesus falou, olha, se eles pararem de falar, as pedras clamarão. Gente, então, já deu para ver a situação, como que vai ser? Se nós não falarmos, Deus vai usar uma pedra para falar no lugar da gente, né? Eu costumo pensar dessa passagem aí, daquela época lá do Balaão, daquela que estava numa mula, né? A mula falou, né? Olha, uma mula falar, né? Aí se você voltar um pouquinho mais, você vai ver que em Gênesis, a serpente falou com a Eva, né? Então, Deus, a gente não pode colocar Deus numa caixinha, né? Prender Deus, falar assim, não, né? Então, Deus nos deu o privilégio para a gente falar dele, né? Mas olha que interessante, se nós não falarmos, as pedras irão falar. Deixa eu dar outra passagem aqui. Então, aqui, gente, deixa eu dar uma reduzida aqui. Quando Jesus declarou que você é o sal da terra e a luz do mundo, ele tinha em vista o testemunho que você deve dar ao mundo com sua vida, né? Então, Jesus, ele pensou nisso. Quando ele falou, quando ele declarou que você é sal da terra, ele falou assim, olha, né, você vai dar o testemunho. Agora vamos pensar um pouquinho, gente, aqui. Qual o efeito do sal? Né? Nós falamos alguma coisa sobre isso, falamos que serve para dar tempero, para dar sabor, né? Aí a Aline até falou, o sal em excesso também é horrível, né? Então se você salgar uma comida demais, gente, ninguém come, né? Para que serve? O que ele realmente faz? Qual o efeito? Agora, de novo ele volta a falar, qual o efeito da luz? Para que ela serve? O que ela realmente te faz, né? Então, o Daniel falou também da luz. Então, olha, Deus quer que nós sejamos um luzeiro,
Deus quer que nós sejamos um farol para a humanidade. Então é essa a ideia. Deus, claro que Deus não tem só esse plano de você ser, né? Eu já vi muitos pastores falando, gente, nós temos que pregar a Bíblia, nós temos que falar do Evangelho, que senão Jesus não volta. Gente, Jesus vai voltar. Né? Nós falando ou não falando, ele vai voltar. Por quê? Aqui em Apocalipse já fala que os anjos vão pregar também. Né? Então Deus não está limitado a nós. E às vezes nós queremos limitar Deus. Deus não tem limite para Deus. Né? Deus é onisciente, onipresente. Né? Então Deus é tudo. Né? Então é isso. Mais alguém quer comentar alguma coisinha, gente? Fique à vontade. Ainda nesse tema, gente. Ezequiel, você queria falar alguma coisa, Ezequiel? Antônio, o que eu queria esclarecer é o seguinte, é que nós não devemos interpretar a Bíblia de uma forma literal, né? E quando está falando de sal, está falando do nosso dia a dia, do nosso comportamento, não do sal em si, né? Por isso que é bom, por isso que é o correto é quando a gente lê a palavra de Deus, não levar ao pé da letra, porque não pode ser no sentido literal, porque nunca vai dar certo, né? Oi, Ezequiel, é isso mesmo. Parabéns, obrigado pela observação, mas é isso mesmo. Então, quando Jesus fala do sal, ele está falando para a gente pensar qual é o efeito do sal, para que serve realmente isso? Qual é o efeito, o que ele faz na vida, né? O que realmente ele faz, para que serve? Então, não é a palavra só sal. Como muitos falam, eu sou um crente salgado. Não é isso, né, gente? Não é bem nessa coisa. Mas é isso. O que eu vou fazer? Será que eu vou fazer efeito na vida das pessoas, né? Será que o discipulado que eu estou fazendo está ajudando? Então, é essa maneira que Deus está falando com a gente. E graças a Deus por isso, que a Bíblia dá para a gente interpretar de todas as maneiras que a gente encaixa bem nela, né? Graças a Deus, né? Então, isso é fantástico. Outra coisa que Jesus nos compara também, eu acho que eu não vou falar aqui, mas já vou dar uma coisa, Jesus nos compara com a videira, né, gente? E videira, quando você fala de videira, gente, videira, ela só serve para uma coisa, para dar fruto, né? A videira, a árvore da videira não serve para nada. Se pegar aquela madeira da videira, gente, não faz nada. Tem árvores por aí que a madeira se faz móveis, mas a videira não serve para nada, é só para fruto. E olha que Jesus nos compara, ele nos compara com uma videira, né? Interessante, quando ele começa a comparar, ele vê, olha, você só tem que dar fruto, só isso, né? Então Jesus está falando, vão e dão fruto, né? E outra coisa, gente, Deus vai contar o nosso fruto, né? Porque depois Jesus vai falar das parábolas dos talentos, né? Então é interessante a gente começar a interpretar a Bíblia de uma maneira da maneira que Deus quer que a gente interprete. Isso é muito, muito legal. Agora, eu gosto muito dessas aulas nossas aqui na Vida Cristã, porque elas são aulas básicas, né? Então, eu estava vendo esses dias na internet a aula do pastor Paulo de salvação. Gente, tinha 135 visualizações. Eu falei, puxa, mas nossa igreja, nossa classe tem 17, 12 pessoas, 12, né? Já tinha 130 e poucos visualizações. Então, quer dizer que o YouTube ele tem atingido outras pessoas. E graças a Deus, que nem essa aula hoje que está sendo gravada, a participação de vocês ajuda muito outras pessoas, né? O testemunho da Beth, o testemunho da Aline, né? Então, é isso, a palavra do Ezequiel, a palavra do Daniel. Então, isso esclarece as pessoas, né? Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Então, só lembrando, Deus nos compara com uma videira, tá? E a videira, de novo, ela só serve para dar fruto. Então, nós somos cristãos, temos que dar fruto, gente. Não vai ter outro jeito, tá bom? Então, de novo aqui, ele fala assim, com essa comparação, Jesus estava dizendo que neste mundo você deve ser semelhante ao sal e à luz. Deve servir para o que eles servem, atuar como eles atuam, fazer o que eles fazem. O que o sal faz? Serve para dar sabor, para temperar, né? E o que faz mais? Para conservar. Então, é isso. Deus quer que nós conservemos a palavra de Deus. Deus quer que nós tempere a palavra de Deus. E Deus quer que nós suavize, né? Então, essa é a ideia dessa comparação de Jesus. E, gente, eu quero finalizar, por exemplo, com essa coisinha, com esse desenho aqui. Luz de poste ou pisca-pisca, gente.
Qual que é mais importante? Ser luz de poste ou ser um pisca-pisca? Quem arrisca, qual que é o principal aí, qual que é o melhor? Pode falar, gente. Vou deixar vocês falarem para depois a gente concluir com isso. É a luz de poste, né? Muito bem. Pisca-pisca só no Natal, né? O Também acho que pisca-pisca, é a luz de poste. luz de poste, né? É isso mesmo, gente. Então, luz de poste, o pisca-pisca. Olha, o pisca-pisca, ele enfeita, né, gente? Ele enfeita, é lindo. Você fala assim, puxa, é lindo. Até eu brinquei com a Beth, ela tá com a árvore de Natal dela lá. Falei, gente, como é lindo. O Natal é um período tão, tão lindo, né? Mas ele enfeita. Agora, a luz de poste, gente, ele fica fixo e iluminando, né? Uma rua, por exemplo, numa rua escura, você prefere ter uma luz de poste. O pisca-pisca não vai te ajudar em nada, né? Então, só fica lá piscando, né? Mas o luz de poste... Então, nós temos que se comparar assim, gente, com luz de poste, né? Então, a ideia básica nossa é nós sermos cristãos verdadeiros com a luz de poste, tá? E vamos deixar o pisca-pisca para a época de Natal, que já está chegando daqui a pouco, né, gente?